Você já se perguntou por que algumas mulheres simplesmente ficam gravadas na memória de um homem, não por serem perfeitas, mas por serem absolutamente marcantes? Talvez você já tenha vivido aquela sensação de entregar o melhor de si, dar atenção, carinho, estar presente e ainda assim ver ele se afastar ou esquecer que você existiu. Mas, por outro lado, existem mulheres que passam brevemente pela vida de um homem e permanecem na mente e no coração dele por anos. O que essas mulheres têm de diferente? Nesta vídeo, você vai descobrir o que realmente torna uma mulher inesquecível para um homem, com base na psicologia masculina e na forma como o vínculo emocional se constrói no inconsciente. E o mais importante, isso não tem nada a ver com aparência ou joguinhos de sedução. Tem a ver com algo muito mais poderoso: autenticidade emocional, segurança interna e conexão verdadeira. Fica comigo até o fim, porque o que você vai ouvir aqui pode transformar a forma como você se vê e como é percebida por eles. A verdade é que a mulher perfeita não é necessariamente a que permanece na memória de um homem. Por trás dessa ilusão da perfeição existe um grande engano: a ideia de que, para ser valorizada, você precisa se encaixar em um molde. A mulher sempre disponível, impecável, que não erra, que está sempre pronta para agradar. Essa imagem até impressiona no início, mas ela não marca. Sabe por quê? Porque ela não é real. O homem pode se atrair por ela, mas não se conecta com ela. Porque o que toca emocionalmente um homem de verdade não é a perfeição, é a presença. A forma como ele se sentiu perto de você, o que ele viveu emocionalmente ao seu lado, a maneira como você o fez se sentir consigo mesmo. Isso é o que fica, o que marca, o que se torna inesquecível. E isso é acessível a qualquer mulher, desde que ela tenha coragem de ser ela mesma. A psicologia masculina mostra que, apesar da aparência muitas vezes distante ou racional dos homens, existe um campo emocional profundo que raramente é acessado, e quando é, muda tudo. Muitos homens foram ensinados a esconder, silenciar ou racionalizar os próprios sentimentos. Isso faz com que a maioria deles crie barreiras emocionais ao longo da vida. Mas existe algo poderoso que acontece quando um homem se sente emocionalmente seguro ao lado de uma mulher. Ele se entrega, ele lembra, ele valoriza. E essa segurança não vem do controle, mas da liberdade. Homens se conectam de verdade com mulheres que os fazem sentir aceitos, sem julgamento e ao mesmo tempo desafiados a serem melhores. Parece contraditório, mas não é. O homem que se sente visto na sua humanidade e respeitado na sua vulnerabilidade cria um laço que ele mesmo não entende, mas que o mantém emocionalmente vinculado. Agora vamos aos comportamentos práticos que, segundo a psicologia emocional, tornam uma mulher inesquecível para um homem. Primeiro, presença autêntica. É quando você está ali, inteira, sem se moldar, sem tentar provar nada. A mulher que é verdadeira no que sente, no que pensa e no que vive, sem medo de desagradar. Isso transmite uma força silenciosa. Segundo, escuta empática com limites. É aquela mulher que sabe acolher, mas também sabe se posicionar. Que escuta o homem, valida o que ele sente, mas não se apaga para manter a paz. Terceiro, vulnerabilidade sem carência. A mulher que se permite ser real, que mostra suas emoções, mas não faz do outro sua tábua de salvação. Isso inspira respeito. Quarto, sensualidade sutil. Não é sobre o corpo ou sobre sedução forçada, é sobre a maneira como ela habita o próprio corpo, o olhar, o sorriso, a leveza. E quinto, postura de abundância emocional. A mulher que sabe que é completa, que não precisa prender ninguém, porque ela é um convite, não uma cobrança. Essa mulher não corre atrás, ela atrai, porque ela transborda a verdade. E o que os homens realmente lembram, mesmo depois de anos, não é do presente que você deu, da roupa que você usava, ou do quanto você dizia sim para tudo. O que permanece na mente masculina são momentos, emoções, como ele se sentiu com você. Ele lembra da mulher,
que no momento em que ele estava em crise, disse com calma: "Tá tudo bem. Você não precisa fingir força comigo." Ele lembra daquela que o deixou ir, mas com dignidade, que não implorou, mas disse: "Se for para voltar, que seja inteiro." Ele lembra da mulher que o fez rir quando ele só queria fugir da própria dor, que olhou nos olhos dele e viu quem ele era, não quem ele fingia ser. Essas mulheres não passam, porque elas tocaram algo que vai além do corpo, além da lógica. Elas tocaram o coração e o ego de um homem ao mesmo tempo. E isso é raríssimo, mas tão importante quanto saber o que fazer é entender o que não funciona. Muitas mulheres, por insegurança ou por repetir padrões antigos, acabam adotando comportamentos que apagam seu valor emocional sem perceber. Por exemplo, a ansiedade em buscar validação constante, as cobranças disfarçadas de conversas sérias, a tentativa de ser indispensável a todo custo. Essas atitudes podem parecer inofensivas, mas criam uma tensão sutil que afasta o homem emocionalmente. Ele começa a associar sua presença ao peso, à pressão, ao desconforto emocional. E por mais que ele goste, ele vai se distanciando. Não por maldade, mas por proteção interna. Por isso, é fundamental aprender a reconhecer esses padrões e substituí-los por posturas que transmitem tranquilidade emocional e não urgência afetiva. A boa notícia é que você pode desenvolver a sua autenticidade emocional. E isso não exige que você mude quem é, mas sim que você comece a se reconectar com o que já existe dentro de você. Comece observando suas emoções sem julgá-las. Nomeie o que sente. Compartilhe com leveza, sem esperar que o outro resolva. Pratique a pausa antes de reagir. Isso transmite maturidade emocional. Cuide da sua autoestima, não como um projeto estético, mas como uma construção diária de autorrespeito. Meditação, terapia, escrita emocional, leitura. Tudo isso pode ser caminho para você fortalecer sua presença interior. A mulher que é fiel ao que sente, que não tem medo de se mostrar, mas também não vive em função do outro, se torna automaticamente mais magnética, porque ela inspira confiança. Ela cria um espaço onde o homem quer voltar, não por necessidade, mas por escolha. Existe uma diferença profunda entre ser desejada e ser valorizada. Ser desejada é fácil. Um olhar, uma roupa, uma frase pode provocar isso. Mas o desejo, sozinho, é volátil. Ele não sustenta a presença. Agora, ser valorizada, isso é outra coisa. Isso acontece quando um homem olha para você e percebe que sua presença tem peso, tem impacto, tem profundidade. Quando ele sente que estar com você é estar com alguém que não apenas o atrai, mas o inspira a ser melhor. Ser valorizada é ser reconhecida emocionalmente. É ter seu afeto percebido como algo raro e especial. É isso que faz uma mulher ser lembrada, respeitada, procurada mesmo depois do tempo, mesmo depois da distância. E isso não tem nada a ver com fazer mais, mas com ser mais você. Sem filtros, sem máscaras, sem jogos, apenas sendo inteira. Se existe uma verdade que toda mulher precisa ouvir, é essa. Ser inesquecível não é ser perfeita, é ser presente. Não é ser impecável, é ser real. Você não precisa ser a mais bonita, a mais inteligente ou a mais prestativa. Você precisa ser você, com verdade, com amor próprio, com respeito por si mesma. Porque quando você se ama e se respeita, você inspira isso no outro. A mulher que não tem medo de perder, porque sabe que nunca está sozinha consigo mesma, é a mulher que nenhum homem esquece. Porque ela é rara, porque ela é inteira, porque ela não depende, ela compartilha. E homens se apaixonam por mulheres assim, aquelas que não precisam de um homem, mas que, se escolhem estar com ele, o fazem com profundidade e liberdade. Se esse vídeo falou com você de alguma forma, comenta aqui embaixo. Eu escolho ser emocionalmente inesquecível. E se você quiser aprofundar ainda mais esse tema, no próximo vídeo eu vou revelar os gatilhos emocionais que despertam o desejo de compromisso em um homem e como você pode ativar-los sem jogos
ou manipulação, a jornada começa com consciência. E você já deu o primeiro passo. Nos vemos lá.